Essa história de ter álcool no pão de forma tá gerando muita confusão. Afinal de contas, tem álcool mesmo? Segundo lugar, é verdade mesmo que se eu comer 2 fatias de pão de forma, eu posso ser pego no bafômetro? Ainda que eu não beba nada e seja prejudicado por causa disso? Eu sou o Sassá da Química, sou professor de Química, sou doutorando em Química pela USP. Vamos tentar fazer uma análise correta, segura, para que você não se sinta inseguro sobre o assunto. Então vamos lá. Sim, é verdade que tem álcool no pão de forma. Não, isso não tem nada a ver com a produção do pão. Tem a ver com a adição de conservantes. Então vamos lá. A fermentação alcoólica é uma reação bioquímica que vai produzir gás carbônico e etanol. O gás carbônico é que vai expandir e fazer a massa do pão crescer. Só que nessa reação, o etanol, o álcool etílico, também é produzido. Mas vamos lembrar que o pão é assado, ele vai ao forno. E vamos lembrar que o álcool é volátil, ele tem uma baixa temperatura de ebulição, então esse etanol não vai ficar na massa. Entretanto, raciocina comigo. Quando você compra um produto alimentício, eu tenho um prazo de validade antes de abrir e depois de abrir. Então a indústria de alimentos, no caso aqui a indústria de panificação, a Pullman, a Wickbold, seja qual for a marca, a Panko, elas adicionam substâncias para aumentar o tempo de prateleira desse pão. Traduzindo, elas adicionam antimofos. São substâncias químicas que vão evitar o crescimento de bolor no pão. Ou seja, micro-organismos podem literalmente estragar esse pão. A indústria tem prejuízo e, queira ou não, esse bolor, esse emboloramento poderia fazer mal também a você. Qual é o problema? A indústria de panificação está adicionando talvez uma concentração de antimofo muito alta. E por que a gente tem certeza disso? Porque a concentração de etanol que está presente nesse antimofo está variando de 0,5% a 3,5%. E em concentrações maiores do que 0,5%, o produto alimentício tem que ser considerado alcoólico. Olha o absurdo. Talvez para uma criança que faça ingestão de pão, ou mesmo para uma gestante, passe a ser perigoso. Então, a pesquisa que foi feita e a análise que foi feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor é super importante, porque levanta essa discussão. As empresas que produzem esse pão têm que esclarecer para o consumidor a presença do etanol. Só que a gente tem que entender também que essa concentração ela é relativamente pequena. Ou seja, é pouco provável que você coma 2 fatias de pão em casa, vá para o trabalho, vá para a faculdade, seja pego numa blitz e dê positivo no teste do bafômetro. E ainda se isso acontecer, é de praxe, é comum que o agente de trânsito, bom observador, boa observadora, olha para você e percebe que a fala não está alterada, que você tem equilíbrio, que você nada faz se pensar que tenha ingerido bebida alcoólica. Ou seja, é feito um segundo exame, 10, 15 minutos depois, que provavelmente já vai dar negativo. Então vamos falar o que é importante ser dito. O problema aqui não é o teste do bafômetro. O problema são as marcas de pães que precisam alertar o consumidor sobre a presença de conservantes que eventualmente contêm álcool. Não por causa do bafômetro, por causa de crianças que ingerem pão ou mesmo por causa de gestantes. Ou seja, a empresa precisa ser honesta com o consumidor. O que você acha?